Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo de número 4. Aos Hebreus 4, nós vamos ler o versículo de número 12. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Podeis assentar. Nós temos aqui uma afirmação preliminar, primeira, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela não é um mero discurso, um registro, uma documentação. A palavra divina é viva, Deus está falando através da Escritura, e não apenas falou no passado. Por isso Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas da palavra, de toda palavra que sai. Ele não usou o verbo no passado, saiu, mas através de toda palavra que sai da boca de Deus, o homem é alimentado, sua alma é alimentada. A palavra de Deus, portanto, ela é viva, é sempre atual, tem sempre uma personalização na nossa vida, na vida da igreja, e ela é eficaz, ela cumpre aquilo que promete, ela realiza aquilo que declara, quando devidamente acolhida pelos corações. Se nós examinarmos a Escritura, nós veremos que Deus não faz nada senão através da sua palavra. Ele disse: haja luz, no princípio houve luz. E a própria carta aos Hebreus diz que pela fé nós sabemos que foi pela palavra de Deus que o mundo veio a existir. Nós sabemos que o próprio Jesus é chamado de o Verbo, a palavra encarnada. A encarnação deu-se em Maria, ou seja, a encarnação de Cristo ocorreu em seu ventre, porque ela deu lugar à palavra de Deus. Ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Samuel disse: fala que o teu servo ouve. E naquele dia um menino transformou-se em profeta. Deus, por sua palavra de ordem, traz os mortos à vida, como Jesus chamou Lázaro de volta do túmulo. É pelo alarido, é pela palavra de ordem que no arrebatamento os mortos irão ressurgir. Portanto, meus irmãos, tudo Deus opera pela sua palavra. O centurião de Cafarnaum entendeu isso quando disse a Jesus: não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus disse: nunca vi tamanha fé em Israel. Portanto, a palavra de Deus é operante, é viva, é eficaz. Nós é que podemos considerá-la não como ela é, mas de outra forma, como um documento. Alguns leem a Bíblia para conhecer a história passada. Alguns leem a Bíblia para satisfazerem suas curiosidades futuras. Alguns para se gloriarem de seus conhecimentos teológicos. Outros por amor à disputa. Na verdade, tais pessoas podem estar em contato com as Escrituras, mas não estão olhando para a palavra de Deus que se revela nela. É quando nós lemos
este livro para que Deus sonde os nossos corações, para que o Senhor nos instrua, nos investigue, nos oriente, nos guie, nos fale, que a palavra de Deus aqui se mostra viva e eficaz, mais penetrante do que espada aguda de dois gumes. A ideia do penetrante é para salientar a profundidade com que ela pode entrar nas nossas vidas. Alguns recebem esta palavra só nos ouvidos e logo se esquecem. Alguns recebem só na esfera emocional. Jesus falou na parábola do semeador daqueles que são como o terreno pedregoso, recebem a semente, que é a palavra, mas ela não encontra espaço para produzir raízes profundas, fica na periferia, nas emoções. São os que recebem a palavra com alegria, atingiu suas emoções, mas não foi ao íntimo de seus corações. E Jesus disse: esses são aqueles que acreditam por algum tempo e depois se desviam. Mas a palavra de Deus é para entrar no recôndito do nosso ser, é para chegar no secreto da nossa personalidade. É o que o versículo está dizendo, inclusive ao falar no final que ela é apta para discernir pensamentos e intentos do coração. Note, a palavra de Deus não apenas revela os intentos e pensamentos de Deus, ela espreme o nosso coração para que a fonte real dos nossos intentos e pensamentos se manifeste, se revela. Na verdade, se a reforma salientou a importância do livre exame das Escrituras para cada um encontrar a verdade no seu exame pessoal e ter convicção própria, uma fé pessoal, nós também sustentamos que as Escrituras nos examinam. Não somos nós apenas que examinamos as Escrituras. Se nós lermos este livro para que Deus nos fale, Ele vai prescrutar, sondar as nossas vidas, vai nos descobrir para nós mesmos, vai nos colocar na frente do espelho real. É apta para discernir os pensamentos e intentos do coração, é penetrante como uma espada aguda de dois gumes, e é dito que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É curioso que essa expressão admite dois sentidos, ambos plausíveis. Ela vai ao ponto de dividir alma e espírito, pode ser distinguir o que é alma e distinguir o que é espírito. É um sentido plenamente aceitável. Aliás, tem uma tradução que até ressalta mais esse aspecto, porque ela diz que a palavra vai até ao ponto de dividir, separar a alma do espírito, distinguir o que é alma e distinguir o que é espírito. Mas também há um outro sentido possível, como ela é uma espada penetrante, quer dizer que ela vai entrar pelos ouvidos que estão no nosso corpo, ela vai atravessar a nossa alma e chegar no nosso espírito, vai chegar lá. A Escritura fala que nós temos um homem exterior, que é o corpo, e um homem interior, que é a alma e o espírito. Dentro deste homem interior, nós temos também uma camada mais periférica, que é a alma, e uma mais profunda, que é o nosso espírito. Os homens incrédulos estão espiritualmente mortos, no recôndito de seu ser não habita o Espírito Santo, mas eles têm a alma funcionando normalmente, porque eles têm o intelecto ativo, suas emoções, sua vontade, é isso que se encontra na alma, nossa vontade, nossas emoções, nosso intelecto. O Espírito, porém, é a lâmpada do Senhor, é onde Deus habita luminosamente. Se nós pegarmos a imagem do tabernáculo do Velho Testamento, que tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, onde a glória de Deus refugia, o átrio era como se fosse o nosso corpo, o santo lugar, a nossa alma,
Mas o Santo dos Santos, o espaço mais interior do templo, onde a glória de Deus vai se manifestar, é o nosso espírito. Os descrentes estão espiritualmente mortos, mas eles são almas viventes, através do corpo. E nós, irmãos, podemos também ler este texto, dizendo que a palavra vai penetrando até atravessar os nossos ouvidos, o corpo, depois atravessar nossa mente que entendeu o que foi dito, nossas emoções que foram de alguma maneira tocadas, nossa vontade que de alguma maneira foi influenciada, mas ela pode chegar lá no seu legítimo destino, que é o nosso espírito. É quando nós temos uma revelação. É interessante que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, no capítulo de número 1, ele escreve a carta, mas ele pede que alguma coisa aconteça nos leitores da carta enquanto a lei. Em Efésios 1, ele diz assim, versículos, eu vou ler o 16 e o 17: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo não está aqui simplesmente fazendo alusão ao que ele está escrevendo, mas a uma coisa que vai ser dada interiormente aos seus leitores, um espírito de revelação, de sabedoria. Jesus disse em João capítulo 6, as minhas palavras são espírito e vida. Jesus estava querendo dizer com isso, qual é a parte do nosso ser que deveria legitimamente digerir, se eu representar a palavra como um alimento? É o nosso espírito. A palavra é espírito e vida. A palavra é para ser recebida espiritualmente, é para eu, enquanto leio, enquanto ouço, ter um espírito de revelação, de entendimento daquilo que eu estou lendo. É aí, meus irmãos, que nós vemos a diferença entre alguns que sabem a letra e alguns que não apenas sabem a letra, mas têm a manifestação do Espírito que vivifica. O Watchman Nee dizia uma coisa interessante, que nós encontramos também nos reformadores protestantes, que muitas vezes são mal entendidos em seus escritos por conta disso. Lutero, por exemplo, uma vez falou da regeneração batismal, mas ele diz, o batismo não regenera sem a palavra. O que ele queria dizer com isso é que o batismo é uma mensagem. Os sacramentos são palavras visíveis. Se eu consigo entender profundamente o sentido do batismo, a palavra que se expressa ali no batismo, carregando de sentido, esta palavra regenera. Não necessariamente na hora que eu vou ser batizado, mas se a palavra que o batismo prega, a mensagem do novo nascimento, chegar ao meu coração, estando eu sob as águas ou não, eu vou ser regenerado pela palavra. E o Watchman Nee dizia que é muito importante que a pessoa, ao se batizar, tenha uma profunda consciência do significado do que lhe ocorre, de que quando ela é imersa, uma vida velha está sendo sepultada e uma nova está ascendendo. Ele diz, uma coisa especial quando alguém na hora do batismo, para além das águas, toca na realidade de que trata o batismo. Não é tocar fisicamente, não é tocar nas águas, é tocar na ideia de que ocorreu uma transformação. Poderia Jesus não ter instituído o batismo? Ele o fez para que você tivesse um momento demarcado de lucidez espiritual sobre o que lhe aconteceu, e para que você naquele momento tivesse uma profunda revelação da sua nova identidade em Cristo. Foi por isso que o eunuco, depois de batizado, ele saiu jubiloso. Embora Filipe, que o batizara, tivesse sido arrebatado, a Bíblia não diz que ele saiu das águas preocupado em saber onde Filipe estava. Ele estava deslumbrado com o que havia acontecido
naquele momento do batismo. Semelhante modo, a ceia do Senhor. Nós salientamos que a ceia é um memorial, mas dizer que é um memorial meramente pode parecer que é apenas uma recordação histórica, mas Jesus está na ceia. A ceia é do Senhor, porque nós somos os convidados, Ele é quem nula oferece. Não é do Senhor porque eu vou comer o Senhor vivo ali, como a Igreja Católica diz, a carne, o sangue de Jesus. Não, é do Senhor porque Ele está presente. Ele está presente naquele momento. E quando é lida a palavra na qual ele diz do pão, isto é o meu corpo, o pão não é mudado no corpo de Cristo, mas a minha boca vai receber o pão e a minha fé vai receber o corpo, vai receber a palavra, isto é o meu corpo. Eu recebo o pão e ali eu tenho uma revelação, um entendimento profundo da obra de Cristo. Jesus não deu apenas o pão, ele deu uma palavra aos seus discípulos, o pão para ser comido com a boca, que não vai mudar de substância, mas a palavra para ser recebida com fé. E por isso os metodistas, por exemplo, viam com grande importância a constância na ceia do Senhor como um momento de união mística, de relacionamento profundo com o Senhor. Se você vai e tem naquele momento o deslumbre, o entendimento, o espírito de revelação para compreender o que Jesus Cristo fez através da mensagem visibilizada naqueles sacramentos. É preciso, portanto, nós temos esse espírito de revelação. É quando a palavra cai no profundo do nosso ser, ela chega no nosso espírito. Ela não é só uma verdade decorada, constante na memória, é uma verdade que toca, que transforma, que deslumbra, que traz uma mudança de perspectiva, entendimento, comportamento em nossa existência. Mas aí alguém pode dizer: pastor, você disse que cabe em Hebreus capítulo de número 4, duas interpretações possíveis. Uma, que o objetivo da palavra é didático, separar o que é a alma e o que é o espírito, e o outro é que ela vai atravessando as esferas, corpo e alma, e chegando no espírito, como se ela estivesse quebrando a casca da alma e chegando até o espírito. Os dois sentidos, irmãos, parecem estar no texto. Nós percebemos isso quando nós vemos as metáforas utilizadas. Eu vou relê-lo, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Note as metáforas escolhidas. E das juntas e medulas. Uma junta é uma parte que une dois membros. Quando fala de ela ir até a junta, é separar, distinguir duas partes. É o primeiro entendimento. Mas quando diz que ela vai até a medula está dentro do osso. Para chegar na medula tem que atravessar o osso, tem que quebrar. Então a palavra de Deus tanto nos distingue, separando o que é alma e o que é espírito, como ela quebra a alma, que às vezes forma uma casca que, endurecendo, não deixa a palavra chegar até o nosso espírito. E quando ela quebra esta casca, é quando nós chamamos isso de quebrantamento. Por exemplo, quando diz aqui que ela distingue alma e espírito, e logo depois fala que é apta para discernir pensamentos e intentos do coração. Quantas vezes o nosso conhecimento para os outros pode parecer uma realidade espiritual, mas é simplesmente aquilo que a gente leu num livro e falou, mas que não nos tocou. O conhecimento está só no nosso intelecto, ele não chegou no nosso espírito. A palavra vai me confrontar com isso para eu saber que isso está na esfera só da alma. Pode ser que não haja dependência do Espírito Santo, mas uma obstinação, onde eu quero a fina força fazer coisas para Deus, pela determinação da vontade. É alma, mas sem a condução do Espírito. Pode ser que haja uma emoção contagiante do momento, mas que, passado aquele momento, não haja nenhum impacto
porque o que me emocionou foi o ambiente, foi o contexto, mas eu não tive uma revelação do meu espírito, foi só algo na esfera da alma. Quando chega lá no nosso espírito, irmãos, é onde a coisa ganha raiz, é onde a palavra de Deus ganha raiz. E às vezes, nossa vontade de agir pela vontade, nossa vontade de enfatizar só o conhecimento da mente, cria um obstáculo para que a palavra chegue no nosso espírito. Nessa hora, a alma tem que ser quebrada. A confiança nas aptidões naturais, nos talentos naturais, o orgulho, a presunção, o estribar-se na própria sabedoria, o emocionalismo fanático, a obstinação tem que ser quebrada pela palavra de Deus. É quando ela quebra o osso e chega na medula, e chega na parte mole, na parte suave, na parte íntima do nosso ser. É isso que nós chamamos de quebrantamento espiritual. Nós precisamos que a palavra chegue lá no profundo da nossa alma. Lá em Romanos, no capítulo de número 12, nós lemos o seguinte, aos Romanos 12, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante, irmãos, como Paulo, quando escreve, quer uma resposta de cada um de nós. Lá em Romanos 8 ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Ou seja, diante do que foi exposto, o que nós responderemos? Nós temos uma passagem que o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. A Bíblia espera uma reação, uma resposta de nós. Depois de apresentar a glória da nossa ressurreição futura, na carta aos Coríntios, Paulo diz: onde está, pois, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Para que você tome esta revelação e olhe a morte com desdém, sabendo que no final você vai ter vitória sobre ela. Aqui em Romanos 12, veja como ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Quer dizer, diante do que eu falei, diante do que eu já disse, sobre o amor, a misericórdia, a graça de Deus, eu rogo-vos que vocês agora respondam. E a resposta é como se fosse um alistamento militar: apresente o vosso corpo, apresentem a existência presente, que é a existência neste corpo. Apresentem a vossa existência para serem usados por Deus. Tanto que um pouco mais à frente, lá pelo versículo 3, ele vai começar a falar de dons espirituais, de funções no corpo de Cristo. Ele está clamando para que nós consagremos a nossa vida a Deus, para sermos usados na função, no dom que Ele nos destinar. Mas ele diz assim no verso de número 2: e não sede conformados com este mundo. Quer dizer, não sigam o curso do mundo, não sigam a maioria, não se conformem com o que está pressionando vocês do lado de fora, mas transformai-vos de dentro para fora, transfigurai-vos pela renovação do vosso entendimento. O meu entendimento é renovado, irmãos, quando a palavra de Deus chegou até o meu espírito. E agora do meu espírito é que ela está voltando para influenciar o meu entendimento. Ela não está processada apenas no entendimento, ela está voltando do espírito aonde chegou para iluminar, para renovar o meu entendimento. Neste momento eu não vou ter só informações, eu vou ter uma mudança de mentalidade.
A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e a alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. Essa é a hierarquia com que Deus nos fez: espírito, alma e corpo, não corpo, alma e espírito. Nosso corpo tem que estar submetido à nossa alma, à nossa vontade, ao nosso entendimento. Mas o nosso entendimento, a nossa vontade, a nossa alma tem que estar submetida ao Espírito, onde está a lâmpada do Senhor. Nós temos que andar no Espírito Santo, nós temos que andar na luz do Espírito. É quando a palavra chega lá no íntimo e ela volta como rios de água viva fluindo do interior, que ela renova o nosso entendimento. Tanto isso é verdade que na carta aos Efésios, veja o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo de número 4, verso, eu vou ler a partir do 22, vou ler o 22, o 23, o 24, o destaque é o 23. Paulo diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis, note, no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu tenho que renovar no espírito da mente, o Espírito Santo que está regendo a mente, o meu espírito que está fluindo, que está espiritualizando a minha mente. É preciso que a palavra chegue lá no fundo e volte como um rio para fazer florescer o meu entendimento, a minha vontade, todo o meu ser. Para isso, esta casca da alma, da autossuficiência nas condições psíquicas normais, tem que ser quebrada, para que estejamos numa inteira dependência do Espírito Santo. Nós temos algumas ilustrações na Bíblia sobre o quebrantamento. Quando Jesus multiplicou os pães, ele pegou alguns poucos que tinham lá, entregou para os discípulos e disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, vocês é que vão alimentá-los. É quase que um ide. Vocês é que vão fazer a obra, a responsabilidade é de vocês. Alimentem. Os discípulos começaram a partir o pão. Enquanto eles partiam, o pão se multiplicava. Não foi assim que tinha aquele pequeno número de pães e houve um milagre aparecendo vários pães. Não, eram só aqueles pães, mas na medida em que eles eram partidos, eles continuavam rendendo, iam partindo e continuando. Ou seja, na medida em que eles eram quebrados, eles eram multiplicados. Na medida em que nós somos quebrantados, na medida em que nós temos um espírito quebrantado, na medida em que nós somos quebrantados, irmãos, nós multiplicamos, a obra de Deus prospera, Deus age. Mesmo o poder do Espírito Santo, recebido no batismo do Espírito Santo, para operar satisfatoriamente, tem que ter uma alma quebrantada. A igreja de Corinto tinha dons, mas não tinha edificação, que era o propósito para o qual os dons haviam sido dados, porque eles não seguiam o amor. Paulo diz: olha, se eu falasse língua dos homens, dos anjos, tivesse esse dom e não tivesse amor, nada seria, não edificaria nada. É quando nós andamos no amor, quer dizer, em santificação, seguimos o amor, uma dependência de Deus, que nós vamos produzir os dons com a edificação, que nós vamos fazer a obra com resultado. Nós temos uma mulher que ungiu Jesus, ela trouxe um vaso com um perfume caríssimo, ela quebrou o vaso, e a Bíblia diz que o perfume manifestou o seu cheiro em toda a casa. Não é à toa que tem o registro. Nós, irmãos, no nosso espírito temos o Espírito de Deus, somos habitados pelo Espírito Santo. Mas se nós estivermos retendo o Espírito dentro de um vaso, de uma casca dura, das nossas presunções, nós não vamos ver a sua manifestação. É quando nós somos quebrados que o perfume flui. Paulo diz em 2 aos Coríntios o seguinte,
Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, Paulo diz no verso de número 14: e graças a Deus, que sempre, 2 aos Coríntios, 2 Coríntios 2, versículo 14, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Note, o apóstolo Paulo está falando de uma vida vitoriosa, através da graça de Deus. Pela graça de Deus somos sempre conduzidos em triunfo, e Deus faz de nós exalar o perfume de Cristo por vidas quebrantadas. O assunto da carta aos Coríntios, se você for olhar, 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do verso 8, é que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abatidos, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim somos, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Cristo, quer dizer, renunciando o nosso ego, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quer dizer, na medida em que o nosso ego morre, vida flui de nós para vocês. Tanto que aqui na 2 aos Coríntios 5, Paulo ainda diz assim, no versículo 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu não sei se você acompanha comigo, no versículo 14 ele está falando de uma profunda revelação. Se eu tiver uma profunda revelação do amor de Cristo, pelo qual ele morreu na cruz do Calvário, eu só tenho como reagir a essa profunda revelação, julgando assim, que se ele morreu por mim, então eu morri. Se um morreu por todos, logo todos morreram, para que agora nós não vivamos no presente tempo para nós mesmos, para os nossos interesses, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E veja o fluir do Espírito, versículo 16: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Ele está dizendo que quando nós morremos com Cristo e vivemos a vida de Jesus, nós não distinguimos mais as pessoas pela cultura, pela estética, pela riqueza. Nós vemos as pessoas agora de modo espiritual, e até o próprio Cristo nós discernimos para além do carpinteiro, do personagem histórico. Nós o percebemos como aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai criticar os de Corinto porque lhes faltava esse quebrantamento, porque lhes faltava esta profunda revelação, que estavam se conformando com o ambiente externo, em vez de serem transfigurados pela renovação da mente. 1 aos Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 3, diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Note, a igreja de Corinto estava replicando as divisões acadêmicas. Haviam várias escolas filosóficas de Platão, de Aristóteles, dos estoicos, dos epicureus. Eles estavam formando escolas dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo.
Isso refletia-se até na ceia, porque cada grupo queria tomar a sua ceia isoladamente, distinto dos outros. Paulo diz: vocês estão andando segundo os homens, vocês estão imitando modelos do mundo ao redor, vocês são carnais, não estão vendo as coisas de maneira espiritual. Vocês são carnais, são como meninos. Qual é a característica do menino? É que a sua capacidade de ingestão de alimentos não é igual à de um adulto. Então carne é uma alimentação que ele não processa muito bem. O bebê, ele vai tomar leite. É como se Paulo estivesse dizendo: não adianta eu colocar muita coisa para vocês, porque não chega lá no espírito, chega na memória de vocês, chega no intelecto de vocês, mas não chega no espírito. O que chega lá é muito pouco. Então é melhor que eu fale devagarzinho, é melhor que eu instrua pouco e tente fazer vocês receberem lá no espírito este pouco, do que eu alimentá-los com comida sólida. Vocês estão atrasando. Note a relação entre ser carnal e não poder digerir a profundidade da palavra. É a palavra que nos faz espirituais, é a palavra que, chegando ao nosso espírito, espiritualiza todo o nosso ser. E Paulo diz: vocês são carnais. Há um livro de Ernesto Nini intitulado Egito, Deserto e Canaã, onde ele diz o seguinte: os homens do mundo estão no Egito, mas tem dois tipos de crentes que já saíram do Egito: uns que estão no deserto e outros que já entraram em Canaã. Nós geralmente fazemos alusão a Canaã como uma metáfora do céu. Pode ser, se tivesse acontecido o que não aconteceu, os judeus terem dominado tudo lá, e aí sem inimigos seria uma metáfora do céu, mas eles nunca deixaram de lutar dentro da terra, de guerrear lá dentro. No céu não tem guerra. Canaã, irmãos, é a vida abundante que nós podemos atingir aqui, com batalhas. Não é sem batalhas, é com batalhas. Tem crente que saiu do Egito, mas ele não sai do deserto. Ele está rodando no deserto, exatamente porque é carnal, não tem o melhor do que Deus tem para ele, porque ele não recebe a palavra com revelação, ela não chega no profundo do seu ser. Mas quando a palavra chega lá no nosso íntimo, no nosso espírito, transfigura a nossa alma e manifesta a vida de Cristo em nosso corpo mortal, nós estamos entrando em Canaã. Vai ter batalha, o inimigo vai encostar para lutar contra nós, mas nós estamos desfrutando de uma vida abundante que Deus reservou para nós. Lá na carta aos Hebreus tem uma passagem parecida com essa. Hebreus capítulo de número 5, a partir do verso de número 11, diz assim: do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Note que ele faz uma distinção entre dois crentes, os que são como meninos e os perfeitos, os quais, em razão do costume ou da prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O autor da carta aos Hebreus está dizendo que aqueles irmãos ali estavam demorados em receber a palavra. É interessante que o apóstolo Paulo diz que ainda é necessário ensinar os primeiros rudimentos. Ou seja, Paulo não queria aprofundar enquanto aquilo que já fora ensinado não chegasse ao seu espírito. Ele estava repetitivo nos mesmos assuntos, para que aquilo ali entrasse. Aí ele diz: mas aqueles que já receberam profundamente a palavra,
A palavra entrou na prática de vida dele. A palavra não é só um conhecimento, eles têm a experiência da palavra. O mesmo que lá em Romanos 12 fala quando diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eles experimentam a vida na palavra. Esses têm as faculdades exercitadas, têm os sentidos alertas, eles discernem o que é bom e o que é mal. Eles sabem separar o joio do trigo. Quando nós vemos o que o autor da carta aos Hebreus chama de rudimentos, irmãos, é praticamente tudo. O que ele queria era, na verdade, que o que eles já sabiam entrasse como revelação profunda em seus espíritos. Veja aí Hebreus 6, ele diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, veja quais são os rudimentos: prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que ele chama de rudimentos aqui é tudo. Aqui tem a escatologia, aqui tem a salvação, aqui tem a imposição de mãos, aqui tem os batismos das águas, no Espírito Santo, tem tudo. Mas ele está dizendo que nós temos que deixar esses rudimentos para ir à perfeição. A perfeição, irmãos, é a experiência, é quando isto que você já sabe entrou profundamente no seu espírito e se tornou prática na sua existência. Por isso que ele diz no verso 13 do capítulo 5, que os que se alimentam de leite são aqueles que não estão experimentados na palavra da justiça. No versículo 14 ele fala: o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume, quer dizer, da prática da palavra, a palavra existencializada na vida deles, eles têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Em João 7, Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus na cruz foi ferido pelo madeiro, como Moisés feriu aquela rocha no deserto e brotou água. E ferido pela cruz, ele abriu a fonte de água viva para nós. Mas ele fala também que se nós bebermos, se nós crermos, de nós também vai fluir rios de água viva. Mas nós precisamos igualmente ser atingidos pela cruz de Cristo, morrermos com Ele, para vivermos para Ele, termos essa profunda revelação. Watchman Nee, ele conta, Hudson Taylor conta, é um livro, O Segredo de Hudson Taylor. Esses homens contam que eles passavam dificuldades na vida espiritual até que leram textos como Romanos 6, que fala: fomos batizados no batismo da morte. Ali o homem velho foi crucificado, e eles entenderam a profunda identificação nossa com Cristo. O Watchman Nee saiu gritando quando entendeu isso, por uma revelação, algo que ele lia, que ele já sabia com a mente, mas veio um profundo entendimento para ele: eu morri, agora é Cristo, agora é Cristo. E quando esses homens passaram por um quebrantamento profundo, viveram uma vida triunfante com Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Moody disse: lamentavelmente, se pegarmos 10 crentes, 9 podem dizer que tem vida, mas só um pode afirmar que a tem com abundância. Lá em Juízes, nós também temos ilustrações. Na história de Gideão, vamos ler o que a Bíblia Sagrada diz. No livro de Juízes, capítulo de número 6, vamos examinar bem a história de Gideão. Tem muitas lições a serem dadas. Em Juízes 6, a partir do verso de número 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita,
E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo do lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Note, quando o anjo do Senhor aparece, ele diz a Gideão que Gideão é um homem valoroso. Gideão estava trabalhando, como todo aquele que foi chamado estava trabalhando, e diz que ele é valoroso. A resposta de Gideão poderia ser interpretada como um desafio a Deus, mas foi entendida como um sentimento correto. Gideão disse: se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Cadê aquelas histórias que nossos pais nos contavam, de como o Senhor libertou o povo lá do Egito? Onde estão aquelas histórias? Essa inquietação, essa insatisfação, Deus tem que fazer de novo. Foi bem recebida pelo Senhor. O Senhor disse: é assim mesmo, vai nessa tua força, vai nesse teu desejo de que ocorra de novo. Agora estou te enviando para ir. Gideão, para saber ao certo se aquilo ali era uma revelação divina, ele estabeleceu uma prova. Aqui em Juízes 6, a partir do 36, nós temos: e disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho espremeu do velo e encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. A prova que Gideão colocou para Deus foi essa: eu vou colocar este velo aqui, e eu quero que só ele esteja molhado e tudo ao redor esteja seco. Assim foi. E depois Gideão disse: Senhor, não se acenda a tua ira. Eu vou agora pedir uma inversão. Eu te peço que, se realmente o Senhor está me enviando, amanhã esteja tudo molhado e o velo seco. O velo era o próprio Gideão, irmãos. Isso quer dizer que, se você tiver que ser usado por Deus, você tem que estar cheio do que falta ao mundo, e tem que estar vazio do mundo. O que o mundo tem é o que você não tem, e o que você tem é o que o mundo não tem. Se o mundo está seco, você está cheio. Se o mundo está cheio, do que ele está cheio, você está seco. Se você quer ser usado por Deus, você tem que ser diferente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí Gideão montou o seu exército. No capítulo 7 diz assim: então Jerubaal, versículo 1, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus está dizendo: olha, tem muita gente, Gideão, contigo. Se vocês ganharem a batalha, vão dizer que é porque vocês tinham um número. Então é preciso que o povo saiba que foi o Senhor que deu o livramento. Vamos diminuir o número, vamos tornar mais difícil essa batalha para vocês, vamos fazer de uma maneira que o povo não tenha do que se gloriar.
E aí segue, versículo 3: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Gideão disse: medroso, tímido, que não está com coragem, pode voltar. Diminuiu o número, mas Deus vai considerar muito ainda. Versículo 4: e disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei, e será daquele de que eu te disser: esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. O povo que estava com Gideão estava com sede. Foi conduzido até onde tinha água, e Deus disse: aquele que cair lá lambendo a água, que se ajoelhar, ou seja, esse aí não serve para a batalha, porque a necessidade dele de beber água é tão grande que ele perdeu a vigilância. Fica só com aquele que pegou a água com a mão e trouxe na boca, porque esse está atento. Esse está atento. Meus irmãos, não serve para a batalha os incontinentes, os que não têm disciplina. Não serve para a luta, a batalha, aqueles que são arrastados pelos seus instintos, aqueles que caem na água, aqueles que perdem a vigilância. É preciso sobriedade, é preciso vigilância. O inimigo, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão. A Bíblia diz: armai-vos de toda a armadura de Deus, para depois de ter vencido tudo, permanecer firmes. É preciso manter o espírito de vigilância. E aí no versículo de número 16, vamos ver a estratégia de Gideão, capítulo 7. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo arraial, dizendo: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros. Tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem e clamarem: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Bet-sita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Note, eles não venceram no primeiro momento com batalha. Meus irmãos, eles entraram com uma tocha, um cântaro em cima da tocha e com trombetas. Na hora
eles quebraram os cântaros, a luz apareceu, aquelas pessoas ali tomaram um susto com a luz, e eles tocaram a trombeta e fizeram um barulhão. Eles saíram correndo, e no caminho começaram a se bater e lutar uns contra os outros. A trombeta é a palavra que nós temos que fazer soar, é a palavra que tem que soar. Lá em Ezequiel é comparado o profeta a um atalaia, aquele que fica na torre de vigilância, aquele que toca a trombeta. Nós temos que tocar a trombeta, mas não adianta pregar essa palavra se a luz que há em nós estiver debaixo de um cântaro. Tem que quebrar o cântaro, tem que ter um quebrantamento da alma, para que a luz possa brilhar, para que do nosso interior fluam rios de água viva, para que os dons espirituais sejam exercitados com amor, para que haja fruto do nosso trabalho. No Novo Testamento, Jesus disse: não se põe a luz debaixo do alqueire, do vaso, nem da cama, mas se põe a luz no velador para alumiar aos que estão sobre a casa, aos que estão dentro da casa. Note, Jesus escolheu 3 figuras: o alqueire, o vaso e a cama. Às vezes, irmãos, a luz, ela não está brilhando em nossas vidas, porque ela está debaixo do alqueire. O alqueire era uma medida comercial, ou seja, do amor ao dinheiro, da ganância. Às vezes o amor às riquezas, a prosperidade terrena, é um cântaro que está impedindo a luz de brilhar. O vaso é um adorno de casa, tem um aspecto estético. Às vezes são pessoas que estão à procura de exibir sua aparência. É a vaidade que está impedindo a luz de brilhar. Mas também a luz não deveria ficar debaixo da cama, que é o lugar de intimidade. Às vezes é uma intimidade pervertida, é a fornicação, é a lascívia, é a impureza que está impedindo a luz de brilhar. João diz que tudo que há no mundo não serve. Nós não devemos amar o mundo nem o que no mundo há. Ele diz: no mundo tem 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu poderia dizer que o vaso é a concupiscência dos olhos, o alqueire, na medida em que é ganho de bens, uma forma de soberba da vida, e a cama, a concupiscência da carne. Lá no Éden foi assim. Adão e Eva, diz a Bíblia, viram que o fruto era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, desejável para comer, concupiscência da carne, e o diabo disse: se vocês comerem, serão como deuses, a soberba da vida. Quando Jesus foi tentado, o diabo disse: transforma estas pedras em pães, ou seja, quebra teu jejum aí, fazendo pedras virar pães, concupiscência da carne. Mostrou os reinos da terra, embora ali também tenha a soberba da vida, mas como ele mostrou, concupiscência dos olhos. E depois disse a Jesus: te exibe aqui, pula daqui para os anjos te segurarem, tu mostrar que é o maior, soberba da vida. Meus irmãos, nós não podemos ter nem a concupiscência da carne, nem a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida sob a luz. Vai impedi-la de brilhar. Mas se nós quebrarmos o cântaro, erguermos as lâmpadas e tocarmos a trombeta, nós vamos ver o inimigo fugir. Interessante que eles gritaram: espada do Senhor e de Gideão. A espada do Senhor do Novo Testamento é a palavra de Deus. Mas eles disseram espada de Gideão também. Tem gente que usa a palavra de Deus para ficar rebelde. Eu não quero saber de homem, não me submeto a homem, eu só me submeto à Bíblia Sagrada. Bem, mas tem homens que seguem essa palavra, que Deus colocou em posição de autoridade para lhe abençoar.
Como disse A.W. Tozer uma vez, siga o homem que segue a Deus. A espada do Senhor e a espada de Gideão. O povo se uniu com a sua liderança, mas acima de tudo, com a palavra de Deus, e venceu aquela batalha. É preciso, irmãos, que cântaros sejam quebrados, é preciso que a luz brilhe, a trombeta soe para que nós vejamos o fruto. É quebrando o pão que ele multiplica, é ferindo a pedra que dela jorra água, é na cruz que a vida de Cristo se manifesta em nosso corpo mortal. É quando o vaso é quebrado que a fragrância do perfume de Cristo exala. É quando a palavra de Deus quebra o osso e chega lá na medula, que ela volta como vida para fluir sobre todo o nosso ser e nos conduzir à santidade. Vamos ficar de pé.